Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós falaremos sobre tabelas verdade e leis da lógica. Nosso objetivo é ver o que são, para que servem e como construir tabelas verdade e também discutir um pouco sobre as principais leis da lógica. Lembrem que uma proposição ela é sempre verdadeira ou falsa. E o valor verdade de uma proposição composta, ele vai depender do valor verdade de cada uma das proposições que a compõem. Então, uma tabela verdade, como o próprio nome já diz, é uma tabela, onde nós vamos listar todas as possibilidades para os valores verdade das proposições que compõem uma proposição composta, para então decidir qual é o valor verdade da proposição composta. Vamos ver um exemplo. Dadas duas proposições P e Q, nós vimos que a conjunção de P e Q, que é a proposição P e Q, ela será verdadeira apenas quando P e Q forem ambas verdadeiras e falsa caso contrário. Então, aí está a tabela verdade da proposição P e Q, onde nós listamos todas as possibilidades possíveis para os valores verdades da proposição P e da proposição Q, e depois concluímos o valor verdade da proposição P e Q. Observe na primeira linha, P verdadeira, Q verdadeira, logo P e Q também é verdadeira. Na segunda linha nós temos P verdadeira, Q falsa, logo P e Q é falsa. Na terceira linha nós temos P falsa, Q verdadeira, logo P e Q é falsa. Na última linha nós temos P falsa, Q falsa, logo P e Q é falsa. Podemos fazer a mesma coisa para a disjunção de duas proposições. Lembrem que, dadas duas proposições P e Q, a proposição P ou Q será falsa apenas quando ambas as proposições P e Q forem falsas e verdadeira em todos os outros casos. Então, aí está a tabela verdade da proposição P ou Q. Podemos fazer a mesma coisa com a negação de uma proposição. Dada uma proposição P, o valor verdade da sua negação, que é a proposição não P, tem o valor verdade oposto ao valor verdade de P. Então, na primeira linha nós temos P verdadeira, então não P falsa. Na segunda linha, como P é falsa, não P é verdadeira. Muito bem. Dadas as duas proposições, P e Q, elas são ditas logicamente equivalentes quando elas têm exatamente os mesmos valores verdade em todos os casos possíveis. E a notação que a gente usa são esses três tracinhos na horizontal, e nós lemos P é logicamente equivalente a Q. E as tabelas verdade, elas são muito úteis exatamente quando nós queremos determinar se duas proposições são ou não logicamente equivalentes. Nós vamos construir a tabela verdade da proposição P, construir a tabela verdade da proposição Q, e depois nós vamos olhar para essas duas colunas. Se elas forem exatamente idênticas, significa que as proposições P e Q têm exatamente os mesmos valores verdade em todos os casos possíveis e, portanto, elas são logicamente equivalentes. Se as colunas não forem exatamente iguais, elas não são logicamente equivalentes. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo. Vamos verificar, usando a tabela verdade, que as proposições não P e Q e a proposição não P ou não Q são logicamente equivalentes. Para isso, vamos construir a tabela verdade. Inicialmente, nós dispomos os valores na tabela, os valores verdades possíveis para as proposições P e Q, na primeira e na segunda coluna. Depois, na terceira coluna, nós colocamos o valor verdade da proposição P e Q, olhando para o valor verdade da proposição P e para o valor verdade da proposição Q, como nós já fizemos anteriormente. Agora, nós temos que preencher o resto da tabela. Na quarta coluna, nós temos a proposição não, P e Q. Lembrem que a negação de uma proposição tem um valor verdade oposto ao valor verdade da proposição. Então, para preencher a quarta coluna, eu vou olhar para a terceira coluna, que é relativa à proposição P e Q, e onde tiver verdadeiro eu vou colocar falso, onde tiver falso eu vou colocar verdadeiro. Então, olha na primeira linha. A proposição P e Q é verdadeira, logo a proposição não P e Q é falsa. Na segunda linha nós temos P e Q falsa, logo a proposição não P e Q é verdadeira.
Fazemos a mesma coisa para a proposição não P e para a proposição não que. E por fim, falta preencher a última coluna da tabela. A última coluna é a disjunção da proposição não P com a proposição não que. Lembrem que a disjunção de duas proposições é falsa apenas quando ambas as proposições envolvidas são falsas, que é o que acontece apenas na primeira linha. Observe que na primeira linha nós temos não P falsa e não que falsa. Logo, não P ou não que também é falsa. E vai ser verdadeira em todos os outros casos. Observe, na segunda linha nós temos não P falsa, mas não que é verdadeira. Logo, não P ou não que também é verdadeira. Na terceira linha nós temos não P verdadeira e não que é falsa. Logo, não P ou não que, verdadeira. E na última linha, tudo verdadeiro. Lembre que o objetivo era verificar se a proposição não P e que e a proposição não P ou não que são ou não logicamente equivalentes. Então, vamos olhar na tabela as duas colunas relativas a essas duas proposições, que é a quarta coluna e a última coluna da tabela. Observe que elas são exatamente iguais. Portanto, essas duas proposições, de fato, são logicamente equivalentes. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos construir a tabela verdade da proposição P, E, Q ou R. Então, observe que agora nós temos uma proposição composta e ela é composta por três proposições básicas, que são as proposições P, Q e R. Então, inicialmente, na tabela, nós colocamos todas as possibilidades para os valores verdades dessas três proposições, preenchendo a primeira, a segunda e a terceira coluna. Como nós fazemos sempre em matemática, quando há um parênteses em uma expressão, primeiro nós resolvemos o que está dentro do parênteses, e depois o restante. Então, primeiro, eu vou analisar o valor verdade da proposição Q ou R. E vamos preencher, com isso, a quarta coluna. Agora sim, nós podemos preencher a última coluna. A última coluna é a conjunção da proposição P, que está na primeira coluna, com a proposição Q ou R, que está na quarta coluna. Então, olhando para essas duas colunas, nós preenchemos a última coluna e temos, portanto, a tabela verdade da proposição composta P, E, Q ou R. Muito bem. Agora vamos usar o conceito de equivalência lógica para expressar algumas leis da lógica. Essas leis elas vão servir para que nós possamos reescrever algumas proposições de maneiras diferentes, porém equivalentes no sentido da lógica. A primeira lei que nós temos é a lei da idempotência. Observe o seguinte, considere a proposição P que diz que 5 é um número primo. Se eu disser 5 é um número primo e 5 é um número primo, isso é a mesma coisa de dizer que 5 é um número primo. Ou se eu disser 5 é um número primo ou 5 é um número primo, também é a mesma coisa de dizer que 5 é um número primo. É exatamente isso que diz a lei da idempotência. Ela diz o seguinte, dada uma proposição P qualquer, a conjunção de P e P é logicamente equivalente a P. E ela também diz que a disjunção de P e P também é logicamente equivalente a P. Como nós garantimos isso? Nós garantimos isso usando a tabela verdade. Vamos fazer isso no primeiro caso. Então, observe essa tabela aí. Nós colocamos uma coluna com relação à proposição P, outra coluna também com relação à proposição P, e a última coluna da proposição P e P. P e P será verdadeira quando P for verdadeira e P for verdadeira, que é o que está na primeira linha. E será falsa quando P for falsa e P for falsa. Agora você olha para a coluna da proposição P e para a coluna da proposição P e P. Elas são exatamente iguais e, portanto, essas duas proposições são logicamente equivalentes. Nós também temos a lei da comutatividade. As leis da comutatividade elas dizem o seguinte, dadas duas proposições quaisquer, P e Q, a conjunção de P com Q é logicamente equivalente à conjunção de Q com P. E a disjunção de P com Q é logicamente equivalente à disjunção de Q com P. Ou seja, se eu disser P e Q, isso é logicamente equivalente a Q e P. Se eu disser P ou Q, isso é logicamente equivalente a Q ou P. Isso também é claro, né? Por exemplo, considere P a proposição que diz que 5 é um número primo e Q a proposição que diz que raiz de 4 é igual a 2. Se eu disser
5 é um número primo e raiz de 4 é igual a 2. Isso é equivalente a dizer raiz de 4 é igual a 2 e 5 é um número primo. Nós também temos as leis da associatividade, que diz o seguinte: dadas quaisquer três proposições, P, Q e R, nós temos que a conjunção da proposição P e Q com a proposição R é logicamente equivalente à conjunção da proposição P com a proposição Q e R. E ela também diz que a disjunção da proposição P ou Q com a proposição R é logicamente equivalente à disjunção da proposição P com a proposição Q ou R. Para verificar isso também basta fazer a tabela verdade e comparar as colunas relativas a essas proposições. Essa lei ela diz para a gente que quando eu tenho a conjunção de várias proposições ou a disjunção de várias proposições, eu não preciso me preocupar com a ordem. Tá? Eu não preciso usar parênteses, eu posso fazer em qualquer ordem, desde que só hajam conjunções ou só hajam disjunções. Certo? Agora vamos ver leis que relacionam os dois conectivos, e ou. Antes disso, vamos considerar um exemplo. Considere as seguintes proposições. P, 2 é um número inteiro. Q, 2 é maior que 3. E R, 2 é um número primo. São três proposições básicas. Agora, olhe para a proposição composta A, que diz que 2 é um número inteiro ou 2 é maior que 3 e primo. Observe que a proposição A nada mais é do que a disjunção da proposição P com a proposição Q e R, ou seja, A é a proposição P ou Q e R. Agora, olhe para a proposição B. A proposição B diz que 2 é um número inteiro ou maior que 3 e 2 é um número inteiro ou primo. A proposição B é exatamente a conjunção da proposição P ou Q com a proposição P ou R. Eu quero verificar que A é logicamente equivalente a B. Para fazer isso, então, precisamos preencher a tabela verdade dessas duas proposições. Então, aí está, nós fazemos a tabela verdade. Observe que a quinta coluna é a coluna da proposição A e a última coluna é a coluna da proposição B. Como elas são exatamente iguais, então essas duas proposições são logicamente equivalentes. Certo? Agora eu podia perguntar, qual é o valor verdade da proposição A? Bom, vamos analisar. Lembre que a proposição A é a proposição P ou Q e R, ou seja, é a disjunção da proposição P com a proposição Q e R. Então, a gente tem que analisar o valor verdade de cada uma dessas proposições para poder decidir o valor verdade da proposição A. Observe que P diz que 2 é um número inteiro, portanto, é uma proposição verdadeira. Q diz que 2 é maior que 3, portanto, é uma proposição falsa. R diz que 2 é um número primo, portanto, é uma proposição verdadeira. Bom, a proposição Q e R, ela é falsa. Logo, portanto, a proposição P ou Q e R, ela será verdadeira, já que P é verdadeira e Q e R é falso. E a disjunção de duas proposições, quando ela é verdadeira, quando pelo menos uma delas é verdadeira. Certo? Eu poderia fazer isso também olhando a linha correspondente na tabela verdade. Olha lá. Eu vou olhar para a linha onde P é verdadeiro, Q é falso e R é verdadeiro. E isso acontece na segunda linha. Olha lá, na segunda linha nós temos P verdadeiro, Q falso e R verdadeiro. Então, eu vou olhar na segunda linha e na quinta coluna, porque a quinta coluna que é a coluna da proposição A. Então, na segunda linha e na quinta coluna nós temos verdadeiro. Logo, a proposição A, nesse caso, é verdadeira. Então, se nós estivermos de posse da tabela verdade de uma proposição composta e eu quiser saber se ela é verdadeira ou falsa, basta eu olhar para a linha correspondente. Certo? Bom, nós também temos a lei da distributividade. A lei da distributividade
ela diz que, dadas quaisquer três proposições, P, Q e R, nós temos que a disjunção da proposição P com a proposição Q e R é logicamente equivalente à conjunção da proposição P ou Q com a proposição P ou R. E observa que isso aí está dizendo que o conectivo ou ele distribui com relação ao conectivo e. E da mesma forma, no segundo caso, nós temos que a conjunção da proposição P com a proposição Q ou R é logicamente equivalente à disjunção da proposição P e Q com a proposição P e R. Então, isso está dizendo para a gente que o conectivo E distribui com relação ao conectivo OU. Tá? Observe que o exemplo que nós acabamos de fazer, ele mostra exatamente essa lei da distributividade, ó, porque nós provamos que P ou Q e R é logicamente equivalente a P ou Q e P ou R. Isso é exatamente o segundo caso aí da lei da distributividade. Para demonstrar o primeiro, nós também deveríamos fazer a tabela verdade e comparar as duas colunas. Vocês podem fazer isso como exercício, tá bom? Agora, observa que nós estamos usando a palavra lei como um sinônimo de teorema, certo? Ou seja, nós estamos usando a palavra lei para indicar quando determinadas proposições são ou não logicamente equivalentes. E para que essas leis possam valer, nós temos que constatar de fato essa equivalência, ou seja, nós temos que demonstrar. E para demonstrar isso, nós estamos usando a tabela verdade. Vamos ver mais uma lei. Agora nós temos as leis de De Morgan, que são leis que misturam os conectivos e e ou com a negação. Ela diz o seguinte: dadas quaisquer proposições P e Q, nós temos que a negação da disjunção de P e Q é logicamente equivalente à conjunção da negação de P com a negação de Q. Ou seja, está dizendo que a proposição não P ou Q é logicamente equivalente à proposição não P e não Q. E ela também diz que a negação da proposição P e Q é logicamente equivalente à proposição não P ou não Q. Observe que esse segundo caso, nós já garantimos lá no exemplo. Né? Nós já mostramos que essas duas proposições são logicamente equivalentes olhando para a tabela verdade. Tá certo? Bom, vamos ver agora o exemplo de como é que nós aplicamos essas leis. Essas leis de De Morgan, elas podem ser usadas para reescrevermos a negação de algumas proposições. Vamos ver um exemplo. Considere a proposição P que diz que todo número par é divisível por 2. E a proposição Q que diz existe um número inteiro n, tal que 2n é igual a 3. Agora vamos fazer a conjunção dessas duas proposições. Então, vamos considerar a proposição A, a proposição P e Q, ou seja, a proposição que diz que todo número par é divisível por 2 e existe um número inteiro n, tal que 2n é igual a 3. Eu quero negar a proposição A. A proposição A é do tipo P e Q. Nós acabamos de ver, no segundo caso, que a negação da proposição P e Q é logicamente equivalente à proposição não P ou não Q. Então, para eu negar A, basta eu negar P, negar Q e depois fazer a disjunção dessas duas negações. Como é que eu nego P? P está dizendo que todo número par é divisível por 2. Como eu nego isso? Lembre? P é uma proposição que se inicia com um quantificador universal. Então, a negação dela, nós vamos iniciar com um quantificador existencial. A proposição B diz que todo número par é divisível por 2. Então, não P é o seguinte: existe um número par que não é divisível por 2. Vamos negar que Q é uma proposição que se inicia com um quantificador existencial e a afirmação que é feita é que o número n é tal que 2n é igual a 3. Como nós negamos? A negação, então, vai ser iniciada pelo quantificador universal
e negamos a afirmação que 2n é igual a 3. Então, não que é todo número inteiro n é tal que 2n é diferente de 3. Portanto, eu quero negar a proposição A, que é a proposição P e Q. Então, pela lei de De Morgan, não P e Q é logicamente equivalente a não P ou não Q. Logo, não A é a seguinte proposição. Existe um número inteiro par que não é divisível por 2, ou todo inteiro n é tal que 2n é diferente de 3. Tá certo? Bom, vamos ver mais um exemplo. Considere a seguinte proposição. Existe um número x natural, tal que 2 divide x e 3 divide x. Né? O que eu quero agora é negar essa afirmação. Então, eu vou considerar P a proposição que diz que 2 divide x, Q é a proposição que diz que 3 divide x. Então, nós podemos reescrever aquela proposição inicial da seguinte forma. Existe um x natural tal que P e Q. Como eu nego isso? Bom, essa proposição ela se inicia com um quantificador existencial. Então, quando eu nego, eu troco esse quantificador existencial pelo quantificador universal. Então, a negação dela vai ser para todo x natural, não P e Q, certo? Pela lei de De Morgan, não, olha lá, nós sabemos negar isso. Então, como é que fica? Para todo x natural, não P ou não Q. Ou seja, para qualquer que seja o x natural, 2 não divide x ou 3 não divide x, certo? Bom, e por fim nós temos as leis da absorção, que são usadas para compactar proposições. Ela diz o seguinte, dadas quaisquer proposições P e Q, nós temos que a disjunção de P com P e Q é logicamente equivalente a P, e a conjunção de P com P ou Q também é logicamente equivalente a P. Para garantir isso também, nós temos que olhar para a tabela verdade. Vamos demonstrar o segundo caso. Então, olha lá, na primeira coluna e segunda coluna, nós colocamos os valores verdades com relação à proposição P e Q. Na terceira coluna, nós colocamos os valores verdades da proposição P ou Q. E na última coluna, os valores verdades com relação à proposição P e P ou Q. E agora, eu quero verificar que P é logicamente equivalente a P e P ou Q. Então, eu vou olhar para a primeira coluna e para a última coluna. Como elas são exatamente idênticas, significa que essas duas proposições são logicamente equivalentes. Bom, e é isso, pessoal. Nessa aula nós aprendemos um pouquinho sobre tabela verdade, sobre leis da lógica. E é isso aí. Até a próxima.